O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir este primeiro exercício aqui que fala o seguinte: qual dos gráficos melhor representa uma função quadrática em que o delta é maior do que zero e em que a soma dos zeros da função é zero e que o coeficiente a é maior do que zero? Bom, essa questão é uma questão muito importante. É uma questão muito importante porque ela não é muito uma questão que envolve conta em si, mas envolve você saber o conceito das coisas que a gente vem estudando até agora, certo? Você tem que saber o que acontece com uma função quando o delta é maior do que zero, o que acontece com uma função quando a soma dos zeros da função é zero, e o que acontece com uma função quando o coeficiente a é maior que zero. Vou começar primeiramente mostrando aqui os 4 gráficos que a gente tem. A gente tem esses 4 gráficos aí. Olharam bem já? Então agora eu vou falar o que cada uma dessas coisas fazem com a função, certo? Quando delta é maior do que zero, a função cruza o eixo x em 2 pontos distintos. Qual desses gráficos cruzam o eixo x, o eixo x em 2 pontos? Qual desses gráficos? Distintos, claro. O gráfico A e o gráfico B. Estão vendo? O delta ser maior do que zero faz o gráfico da função cortar o eixo x em 2 pontos distintos. Também esse gráfico aqui, né? Ó, também tem esse outro gráfico aqui. Tem o gráfico A, B, e eu esqueci de colocar as letras aqui nesses outros dois, ó. Deixa eu abrir a caneta aqui para eu poder botar aqui, ó. Esse aqui é o C e esse aqui é o D. O gráfico A, B e C, a gente sabe que o delta é maior do que zero, porque eles cortam o eixo x em 2 pontos diferentes, certo? Ali corta em 2 pontos diferentes, aqui também e aqui também, ó. Corta o eixo x em 2 pontos diferentes. O único gráfico que não corta o eixo x em 2 pontos distintos é esse, então de cara a gente já vai descartar a letra D. Então a gente fica com a letra A, B e C. A soma dos zeros da função e a soma dos zeros da função é zero. Soma dos zeros da função é zero. Bom, o que faz a soma dos zeros de uma função dar zero? Primeira coisa, o que é os zeros de uma função? Os zeros de uma função são os valores onde a função corta o eixo x, certo? Por exemplo, olha esse gráfico aqui, olha a posição em que ele está no eixo x. A gente sabe que ele corta o eixo x aqui no ponto 0, né, do x, e um outro valor aqui, que pode ser qualquer valor, tá? Não precisa você saber esse valor, você pode até colocar qualquer valor. Você pode colocar 3, como está muito distante aqui, você pode botar 3, 4, sei lá, o valor que você quiser. Se você fizer 0 mais 3, dá 0? Não. Se você fizer, sei lá, 0 mais 4 dá 0? Não. Ou que seja 1, 2, 3, 4, né? Lembrando que tem que ser um número maior que 0, né? Porque o eixo x aqui pro lado direito, né? Todos os valores são maiores do que 0. Então, se você somar 0 com qualquer outro valor maior do que 0, vai dar 0? Não. Então, de cara, esse gráfico está descartado. Se você vir para esse gráfico aqui, que é a letra C, né? Ó, que é a letra C. E você só de bater o olho nesse gráfico, você já vê que ele é simétrico em relação ao eixo Y. A gente viu também que quando o valor do delta é igual a zero, né, ele corta o eixo x em 2 pontos distintos, né? É o que acontece aqui, certo? Aqui a gente sabe que o valor do b na função, né, se você for uma pessoa aí que tem memória boa, você vai lembrar que a função do segundo grau, ela tem essa cara aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c. Né? A função do segundo grau tem essa cara.
O coeficiente b aqui, ó, é o valor onde o ramo da função cruza o eixo y, né? Crescendo ou decrescendo. Se é positivo, ele cruza... Se o b é positivo, ele cruza o eixo y crescendo. Se é negativo, cruza o eixo y decrescendo. Se o b vale 0, não cruza o eixo y nem crescendo nem decrescendo, que é o caso daqui, né? Ó, o b vale 0. Então, o eixo de simetria aqui, ó, é exatamente o eixo y, né? Então, essa função ela é simétrica aqui e aqui. Então, se suponha, ó, não tem valor nenhum aqui. Aqui também nem tem valor nenhum. Eu coloquei só pra... Ó, aqui não tem valor nenhum. Suponha que esse ponto é o 2. Se ele é simétrico, né? Se isso aqui é o eixo de simetria e isso aqui é simétrico a esse lado, esse ponto aqui tem que ser o menos 2. Se aqui for o 3, esse ponto aqui tem que ser o menos 3. Se aqui for, sei lá, o 4, esse ponto aqui tem que ser o menos 4. Certo? Você não precisa saber. E na hora que você soma menos 3 mais 3, dá 0. Menos 4 mais 4 dá 0. Então, analisando o delta maior do que 0 e a soma dos zeros da função, a gente já viu que já descartamos o A, já vimos que a letra C aqui bate. Vamos ver a letra D. A letra D a gente já descartou logo lá na primeira, né? Porque a gente sabe aqui que o delta é igual a 0, né? Não é maior do que 0 como na condição ali, porque ela cruza o eixo X em um único ponto. Aqui, esse outro gráfico aqui, também, né? Ó, é a mesma situação da letra C, só que com a concavidade virada para cima. Porque aqui, ó, a gente tem o B valendo 0, né? Ó, porque ela não cruza o eixo Y nem crescendo nem decrescendo. Aqui está o vértice, certo? Então, ela é simétrica em relação ao eixo Y. Então, este lado aqui, ó, essa distância da origem até esse ponto é igual à distância da origem até esse ponto em módulo. Então, se aqui é menos 2, aqui também é menos 2. Se aqui... Desculpa, menos não, né? Aqui é lado positivo. Se aqui é 2, aqui é menos 2. Se aqui é 1, por exemplo, ó, se nesse lado aqui é 1, aqui é menos 1. Se aqui é 4, aquele outro lado ali é menos 4. E na hora que você soma menos 4 mais 4 dá 0. Na hora que você soma menos 3 mais 3 dá 0. Na hora que você soma, menos 2 mais 2 dá 0. Então, os dois gráficos agora que a gente tem aqui para analisar é o C e o B. O A e o D a gente já descartou. A última condição que tem, ó, é que o coeficiente A seja maior que 0. E aí a gente descarta este gráfico aqui, porque o coeficiente A aqui é menor do que 0, porque a concavidade está virada para baixo. Então, a letra B, ó, é a correta. O gráfico que melhor representa a função em que o delta é maior do que 0, em que a soma dos zeros da função é 0 e o A é maior do que 0, é a letra B. E a justificação, você é o desenrolar de tudo isso que eu expliquei agora, né? Você para o vídeo aí e monta a sua justificativa, que é pessoal. Bom, próxima questão aqui. Questão C. Questão C não. Exercício 15, né, ali da minha lista. Sejam x1 e x2 as raízes da equação 2x² menos raiz de 6x mais p menos 2 igual a 0. Se x1 mais x2 ao quadrado é igual a x1 vezes x2, então p, o valor do p, né, ó, é igual a quanto? Então, olha só. Primeira coisa, a gente começa achando os valores de a, b e c na equação que a gente tem. O valor do A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que é 2. O valor do B, coeficiente que acompanha o x, que é menos raiz de 6. Valor do C, o termo independente que não acompanha x, né? P menos 2. Tá, ó. P menos 2. Aí, isso aqui, né, tá remetendo lá a ideia de soma e produto, né? Na hora que se a gente somar as raízes da equação e elevar ao quadrado, isso vai ser igual ao produto das raízes. Então, a gente recai na fórmula de soma e produto. Então, a soma, ó, é menos b sobre a e o produto é c sobre a, certo? Aí eu escrevi aqui mais simplificado. A soma menos b sobre a, quem é o b? Menos raiz de 6. Então, tem o menos da fórmula e o menos do número. Tem que botar entre parênteses para poder fazer a regra de sinal.
Menos com menos dá mais. Vai ficar mais raiz de 6 sobre 2. Parou aí. O produto aqui, ó, que eu simbolizei pela letra P, é C sobre A. O C é P menos 2 e o A é 2. Então vai ficar P menos 2 sobre 2. Certo? Aí agora, ó, a gente já tem as informações necessárias para poder substituir. A gente já tem que a soma aqui, ó, do x1 com x2 é raiz de 6 sobre 2. Então você vai substituir aqui, vai ficar a raiz de 6 sobre 2 ao quadrado igual ao produto das raízes, que é C sobre A, que deu P sobre 2. Que deu P menos 2 sobre 2. Então vai substituir aqui. Deste jeito ali, ó. A soma lá, raiz de 6 sobre 2, ó. Raiz de 6 sobre 2, só que está elevado ao quadrado aqui, ó. Então, raiz de 6 sobre 2 elevado ao quadrado. E o produto, né, ó, x1 por x2, x1 por x2, que é o produto que a gente fez aqui, é P menos 2 sobre 2. Então, substituir ali. Certo? Olha só, na hora que a gente resolve isso dali, a gente pode fazer uma simplificação. Você pode simplificar essa raiz, né, que é uma raiz quadrada, com esse expoente 2 aqui. Aí sobra só o 6 dividido por 2 elevado ao quadrado, que é 4. Esta passada aqui, ó, tem que prestar muita atenção, porque é muito importante, muita gente erra. Quando você simplifica o quadrado, né, a raiz quadrada, porque quando a gente tem uma raiz quadrada, ó, por exemplo, a raiz quadrada de 6 tem um índice 2 aqui. Só que como é raiz quadrada, já fica subentendido que tem um 2. Agora, se você estiver falando da raiz cúbica de 6, por exemplo, aí não, aí você tem que colocar toda a raiz, né, diferente, maior que 2, né, você tem que colocar o índice. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, tem que sempre colocar o índice, certo? Então aqui, ó, a raiz quadrada, né, ó, a raiz de 6 elevado ao quadrado, você simplifica esse 2 da raiz com A ao quadrado e só sobra o 6, certo? Foi o que eu fiz ali. Só que não vai ficar 6 sobre 2, não. Porque aqui esse 2, ó, você vai elevar ele ao quadrado, que é 4, ok? Tem que tomar cuidado com isso. Você cancela aqui a raiz e fica só o 6. Só que não pode esquecer de elevar o denominador ao quadrado também, certo? Então vai ficar 6 sobre 4 igual a P menos 2 sobre 2, certo? E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou passar esse 2 aqui multiplicando. Vou passar o 2 ali multiplicando. Então ele vai passar multiplicando aqui para cima, certo? Vai ficar 2 vezes 6 dividido por 4, né? Igual a P menos 2, ok? 2 vezes 6 é 12, dividido por 4, igual a P menos 2, certo? Aí agora, ó, 12 dividido por 4 dá 3. 3 igual a P menos 2. Aí eu pego, passo esse menos 2 para o lado de cá positivo, vai ficar 3 mais 2 igual a P. 3 mais 2 é 5, portanto o valor do P tem que ser 5, certo? Então, o valor do P aqui é 5, aí na hora que você faz 5 menos 2 dá 3. Então a equação é 2x² menos 6x mais 3, certo? O próximo exercício e último, olha só. Considere a função real definida por f de x igual a x² mais bx mais c, cujo gráfico é esse aqui. Aí tem aqui, considere as afirmações. E aí ele pergunta qual das afirmações são corretas. Então, analisando o gráfico dessa função aí, ele pergunta se o delta é maior que zero, se você pegar, somar, né, o coeficiente b com c e multiplicar com a, esse resultado vai dar maior que zero, né? Ou se você substituir lá os f's, né, na fórmula de Bhaskara ali, menos b, né, mais 2a dividido por 2a, vai ser igual ao f de menos b, menos 2a dividido por 2a. Ou se você multiplicar o coeficiente a pela raiz de delta, vai ser maior que zero. Então vamos identificar. Bom, qual que é a condição no gráfico de uma função para que o delta seja maior que zero? Ele cortar o eixo x em dois pontos distintos. Isso acontece no gráfico dessa função aí? Acontece.
né, no gráfico dessa função acontece. Ela corta o eixo x, ó, em dois pontos distintos. Então, essa primeira aqui é verdade. Agora, se eu pegar o coeficiente a e multiplicar pela soma do coeficiente b mais o c, vai dar um valor maior que zero? Então, a gente tem que identificar quais serão os possíveis valores de a, b e c. Bom, o a nessa função aí, ele é menor do que zero. Desculpa. Menor do que zero. Certo? Por que que o a é menor que zero? Porque a concavidade está virada para baixo. O valor do b também é menor do que zero. Por quê? Porque ela corta o eixo y no ramo decrescente, né? Ó, ela cresce, inflexiona, decresce. Então, ela corta o eixo y aqui, ó, no ramo decrescente, então b é menor que zero. E o c é o valor onde a função corta o eixo y. Está abaixo do eixo x, então esse valor aqui é negativo. Então, o c também é menor do que zero. Então, nessa função aqui, todos os valores são menores do que zero. Você não precisa saber qual é o a, qual é o b e qual é o c. Você só tem que saber se é menor do que zero, igual a zero ou maior do que zero. Todos são menores do que zero. Então, o a pode ser menos 1, pode ser menos 2, pode ser qualquer número menor do que zero. O b é a mesma coisa, pode ser menos 1, pode ser menos 2 ou qualquer outro número menor que zero. O c é a mesma coisa, menos 1, menos 2 ou qualquer outro número menor do que zero. Não importa. A gente não precisa saber o número, só precisa saber se é menor, igual ou maior. Então, se eu multiplicar, olha só. Primeiro, o valor do b aqui é um número negativo, né? Eu vou até colocar esse daqui aqui para entenderem bem. O valor do b aqui é um número negativo, certo? Ó, então eu vou somar aqui um número negativo, certo? Mais o valor do c, que também é um número negativo, certo? Entre parênteses. E o valor do a também é um número negativo. Vamos ver. Mais com menos dá menos, né? Então, todo esse parênteses aqui vai dar um número negativo, certo? Vai somar um número negativo com outro número negativo e vai continuar o parênteses inteiro dando um número negativo. O a é negativo, certo? Então, na hora que eu multiplico um negativo com um negativo, vai dar um número positivo, um número maior que zero. Então, de fato, a questão 2 aqui está certa. Por fim, a gente tem aqui os valores lá do f, né? Ó, f de menos b mais 2a dividido por 2a é igual a f de menos b menos 2a dividido por 2a. Menos 2a dividido por 2a. Bom, isso daqui, a gente sabe que é verdade, né? Porque a gente já viu o valor do delta, né? A gente viu que o delta é maior do que zero. Então, a função ela corta aqui o eixo x em dois pontos distintos, né? Então, na hora que se você substituir aí, né? Ó, se você ver, por exemplo, só substituindo de novo pelos sinais, o a é um valor negativo, certo? O a é um valor negativo. Então, isso aqui vai tornar negativo. Vai ficar menos b menos 2a dividido por menos aqui, né? Vai ficar tudo negativo e vai dar positivo aqui, certo? Isso aqui, o a é negativo, negativo com positivo, vai dar negativo, desculpa aqui, ó, multiplicado com negativo dá positivo. Com um negativo aqui, também não vai nem diferenciar isso dali, né? Porque a gente vai ter que ver o sinal da divisão. Aí aqui embaixo também vai ficar negativo. Na hora que você divide um número negativo por outro negativo, dá positivo também. Então, ambos aqui, ó, serão números positivos, certo? Então, nem precisa saber qual é o valor do A, qual é o valor do B. Só estuda o sinal, que nem a gente fez aqui, ó. Só estuda o sinal. Só pelo sinal você já vai ver que ambas aqui vão ter sinal positivo, então vai ser igual, certo? Essa daqui, ó, a gente multiplicar o valor do A pela raiz de delta vai ser maior que zero? Não.
Por quê? A raiz quadrada de delta é maior do que zero. Então, a raiz dá um número positivo. Só que o A é um número negativo. E quando você multiplica um número negativo com um número positivo, dá menor do que zero. Então, isso daqui é falsa. Portanto, as afirmativas que são verdadeiras, né? Ó, essa daqui é verdadeira, é só a 1, 2 e 3, ok?